Olá, bom dia! Neste último dia 20 de novembro foi comemorado o Dia da Consciência Negra em memória de Zumbi dos Palmares, que lutou pela liberdade de seu povo. Mesmo assim, ainda é recorrente o número de casos de violência contra os negros devido ao preconceito que resiste até hoje. E para falar sobre a consciência negra, o Diálogo Plural vai conversar com Lindenberg Araújo, que é do movimento Quilombo, Raça e Classe RN, e com Deriscleia Ramos, que é servidora da base do Sinteste RN. Nós vamos começar o programa de hoje acompanhando uma matéria feita por Miriam Russelli com a Marcha da Periferia, que aconteceu pela primeira vez aqui em Natal. Acompanhe. A exteriorização do movimento negro rebelde contra a escravidão ficou conhecido como quilombagem. No dia 20 de novembro é comemorado o Dia da Consciência Negra, em memória de Zumbi dos Palmares, que lutou contra a liberdade do seu povo. Em 18 de novembro, houve a Marcha da Periferia, que reuniu ativistas independentes, organizações, coletivos, movimentos populares, sindicatos e partidos políticos ligados ao movimento negro no Rio Grande do Norte. Quer desafiar? Não tô entendendo. Mexeu com o povo negro, você vai sair perdendo. Contra o racismo, a quebrada tá na luta. Contra a PEC, a quebrada tá na luta. Contra o Temer, a quebrada tá na luta. Se não parar o racismo, o sistema nós derruba. É isso. Então, esse primeiro movimento que aconteceu aqui em Natal, a primeira vez, né? Então é muito interessante já de cara, né? Como um ponto de partida. Lindenberg, sobre isso, como foi estabelecido, né, ao longo da nossa história, esse 20 de novembro como o Dia da Consciência Negra? Primeiro, o movimento negro no Brasil, a partir dos anos 70, começou a questionar o 13 de maio. O 13 de maio de 1888, a princesa Isabel oficialmente libertou o povo negro, né? E o movimento ele começa a questionar essa data, né? Hoje, o 13 de maio ele é o dia de denúncia contra o racismo no Brasil. Então, o movimento negro não reconhece o 13 de maio como seu dia de luta. Daí, o 20 de novembro, que faz referência a Zumbi dos Palmares e a Dandara dos Palmares, que é importante destacar o papel da mulher nas lutas do Brasil, mas especialmente do povo negro. Então, a partir dos anos 70, final dos 70, 78, com uma organização chamada Movimento Negro Unificado, o dia 20 de novembro começa a ser reivindicado para fazer reverência, não comemorações, mas para fazer reverência à luta do povo negro ao longo da nossa história. E aí, em 2003, né, foi instituído o dia 20 de novembro como o Dia da Consciência Negra, e em 2011 foi legalmente instituído através de projeto de lei, né? E de lá para cá, o movimento tem usado essa data para, além de celebrar as lutas do povo negro, para fazer também a denúncia do racismo e das desigualdades que ainda afeta de forma muito intensa o povo negro no Brasil. Então tem esse processo aí de negação do 13 de maio e afirmação do 20 de novembro. Interessante. E Deriscleia, como a gente está falando, óbvio que de uma maneira bem geral, né? Como os negros se apresentam na sociedade atualmente? Pois é, atualmente a gente pode perceber que mesmo com todo esse desenvolvimento em termos de organização, de movimento negro, considerando o tempo que já transcorreu aí, mesmo com relação ao fim da escravidão e diversas políticas que a gente vem avançando, como políticas de cotas e outras, e essa discussão mais ampla com relação à inclusão, a gente percebe ainda que os papéis que são ocupados na sociedade pelos negros ainda são papéis inferiores, espaços ainda inferiores com relação ao mercado de trabalho, com remunerações menores, trazendo essa discussão ainda para a mulher ainda é mais, a mulher negra ainda é mais afetada diretamente nesse papel, nesse âmbito social, né? O papel que ela ocupa, os espaços sociais, os espaços no mercado de trabalho que ainda é discriminado e que ainda são papéis subordinados, inferiores ainda assim. É verdade. Lindenberg, e como a gente viu aí que a marcha, né, aconteceu a primeira vez em Natal, então pega esse gancho aí. Como é que o movimento negro está se organizando aqui no Rio Grande do Norte? Muito bem. A Marcha da Periferia é um espaço político, né? Um espaço que começa no Maranhão há 11 anos
impulsionado pelo movimento nacional Quilombo Raça e Classe, que também já existe há 10 anos no Brasil, começou no Rio de Janeiro. E aqui no Rio Grande do Norte, o movimento Quilombo Raça e Classe, ele atua há um ano, certo? E neste ano nós decidimos ampliar a marcha da periferia para 20 estados com o tema Aquilombar para Reparar. Aquilombar significa unificar as lutas, né? Reparar significa exigir do governo que não faça apenas o debate de combate ao racismo, mas que repare 350 anos de escravidão do povo negro, né? Então, por isso é preciso reparar, né? Com políticas de cotas, mas com outras ações mais efetivas de reconhecimento do crime de lesa humanidade contra o povo negro no Brasil. E aí, no Rio Grande do Norte, o movimento negro ele ainda está muito difuso, disperso, certo? Sim. Então, nós do Movimento Nacional Quilombo Raça e Classe trazemos essa proposta para o movimento negro no Rio Grande do Norte, que haja uma unidade nas lutas no seu processo de reivindicação. Existem partidos políticos que fazem um recorte, sindicatos, entidades, a Marcha Mundial das Mulheres faz um trabalho interessante, o Levante Popular da Juventude, o PSTU tem um recorte bastante interessante de raça e classe, mas é preciso que esses coletivos, essas entidades se unifiquem, para que a pauta do movimento negro seja unificada e assim haja construa um espaço maior de intervenção no Rio Grande do Norte. Entendi. E a gente fica sempre se perguntando, são várias coisas, eu até estava falando antes do programa começar, um programa com esse tema não era para ser 30 minutos, era para ser 30 horas, porque tem muita coisa para discutir, né? Verdade. Eu morei em Salvador, que é uma cidade que é muito normal você chamar um branco de "e aí, preto", né? Chamar uma branca de "e aí, nega", e é super normal, né? E eu via muito isso fazendo matérias lá, né? Acompanhava bem. Por que essa ocupação dos negros se decorreu mais nas periferias? Essa de fato precisaria de uma discussão tempo, longa, né? Mas veja, as lutas do povo negro elas são anteriores a 1888. Né? Haja vista que os quilombos são uma realidade ao longo de nossa história. Palmares não foi o único, Palmares foi o maior dos quilombos. Mas os negros sempre lutaram ao longo de nossa trajetória. E no século XIX, no final do século XIX, quando vem a Lei Áurea, o Brasil está entrando na lógica do sistema capitalista, está se localizando na lógica do sistema e precisava se localizar, não podia aparecer como nação preta, sim, tem que aparecer como nação branca, sim, tem que aparecer como nação moderna, urbanizada, aos moldes da Europa. Uhum. Então, negros e negras libertos, somados com retirantes que vinham saindo do Nordeste, do Norte, para São Paulo, para o Rio, em busca de empregos, essas pessoas, no centro das nossas principais cidades, São Paulo e Rio de Janeiro, uhum, Recife, Salvador, em algumas proporções, essas pessoas tinham que serem invisibilizadas e foram jogadas para os morros semi-ocupados do, sim, Brasil. Aí começa o processo de favelização. Uhum. Então, o próprio governo ele institui as favelas para fazer com que os centros urbanos do país sejam urbanizados e higienizados e vem a questão da teoria do embranquecimento. Sim. Trazer europeus para o Brasil para mostrar uma nação branca, moderna, higiênica e sobrou para os negros a favela sem educação, sem saúde, sem segurança, sem saneamento. E o resto da história a gente já sabe. A gente já sabe porque realmente não mudou muita coisa, não é mesmo? Então, Dia da Consciência Negra, esse é o nosso assunto de hoje, do Diálogo Plural. Fica aí, 30 segundinhos, a gente já volta. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre o Dia da Consciência Negra, com a presença de Lindenberg Araújo, que é do Movimento Quilombo Raça e Classe RN, e com Deriscleia Ramos, que é servidora da base do Sinteste RN. Vamos continuar o nosso assunto aqui. Lindenberg, por que mesmo a nossa miscigenação, mesmo com isso, o preconceito é tão forte na nossa sociedade? Não dá para entender. Me desculpe até. Vamos falar um pouco, depois a Deriscleia pode comentar sobre essa questão. Porque, historicamente, né, há uma negação e uma invisibilidade do negro. Né? E quando nas escolas, por exemplo, se fala da história do povo negro, por exemplo, a partir da escravidão ou da escravização. Então, isso é ruim para a autoestima do povo negro. Sim. Por exemplo, não se fala dos impérios africanos que existiram na antiguidade. Exatamente. Não se fala da luta do povo negro contra a escravidão. Não se fala da importância desse povo. E no Rio Grande do Norte nós ainda tivemos a
além da falsa ideia de que praticamente não existiu escravidão. Tem gente que se diz descendente de holandês no Rio Grande do Norte, e os holandeses se misturaram pouquíssimos com índios e negros aqui. Exatamente. Então, é essa a questão, né? Mas aí a Deriscreta também pode comentar um pouco sobre essa Fica à vontade, temática. Essa discussão sobre a miscigenação, ela de uma certa forma, ela mascara como se o fato, alguns autores trazerem, de que os brasileiros, eles são harmoniosos, amorosos, e por isso há essa miscigenação, essa mistura vista de uma forma muito amigável, Sim. né? E compreensível. Todavia, a gente vai percebendo também que essa miscigenação ela ocorreu também entre classes distintas, bastante distintas, onde não necessariamente ocorre até hoje de uma forma democrática, como dá a entender. Então, é um mito de uma democratização, onde houvesse uma liberdade para transitar entre essas diversas etnias, digamos assim, né? Como o próprio Lindenberg colocou agora. Então, ela é posta muitas vezes de cima para baixo, e que muitos resultados disso aí, os filhos dessa miscigenação, muitas vezes essas problemáticas foram ocultadas, Sim. né? Desde os nossos antepassados da escravidão. Então, muitas vezes, quando existia entre o senhor e a escrava, não era uma relação de igualdade. Sim. Então, por isso, ela não é uma relação democrática, né? Trazendo para os dias atuais. Então, a discussão de ser um mito, porque ela não ocorre de uma forma, ou não ocorreu historicamente. Não quer dizer que não tenhamos relações entre diversas etnias que possam ocorrer de uma forma igual, mas o que há uma discussão... Como se causasse uma estranheza ainda, né? E que isso não é hegemônico. Então, é importante a gente discutir para que não fique essa ideia de hegemonia, ao mesmo tempo de que é um povo amoroso, mas que isso aconteceu, sim, muito de uma forma impositiva, e que muitas problemáticas, digamos assim, foram ocultadas ao longo do tempo em virtude dessa situação. A gente fala muito do Brasil, mas rapidamente, só pincelando, né, as coisas que acontecem nos Estados Unidos e ainda estão acontecendo, né? E quem quiser, dá uma procurada sobre filmes que falem da história do Mississippi, coisas do tipo, que a gente vai ver muita coisa ainda que, infelizmente, até lá nos Estados Unidos ainda acontece. E você estava falando, Deriscleia, sobre o preconceito contra as mulheres negras, que chega a ser bem pior, né, do que para os homens negros. Fala um pouco sobre isso pra gente. Veja só, para as mulheres, historicamente também, o papel das mulheres, a questão do gênero, ela vai colocando para a mulher, historicamente, o papel que ela deve ocupar na sociedade. O papel da esposa, doméstica, dona de casa. Posteriormente, ela foi se inserindo no mercado de trabalho, gradativamente, mas sempre ocupando postos inferiores, né? Economicamente, a remuneração sempre economicamente sendo inferiores. Então, até hoje, por mais que a gente lute por uma igualdade, as mulheres ainda, mesmo quando ela ocupa o mesmo posto, ela ainda é remunerada de uma forma inferior. Então, apesar desse avanço, dessa introdução da mulher e da mulher negra, aí ela vai sofrer duplamente. Ela sofre enquanto mulher. Tem que provar muito mais a capacidade, tem que provar muito mais que sabe do que qualquer outra pessoa para poder pegar um cargo legal, para poder chegar a um topo, não é isso? E ela encontra também algumas dificuldades que o fato de ser mulher já gera e traz essa dificuldade. Por exemplo, uma gravidez na adolescência, né, que é muito comum. Então, a gente falou aqui da periferia, das classes subordinadas, onde a grande maioria é negra. Então, essa adolescente negra que passa por um processo de gravidez, se um adolescente negro ele vai ter a dificuldade de inserção de mercado de trabalho, de conclusão dos estudos, a adolescente negra que passa por diversos processos, e uma questão de uma gravidez, por exemplo, onde ela vai ser mãe, né, ela vai ter toda uma dificuldade maior ainda para inserção, para desenvolvimento, onde a mulher ainda termina carregando essa carga maior com relação à gravidez, com relação à família. Então, ela sofre duplamente, pelo fato de ser mulher e pelo fato de ser negra também. É verdade. Lindenberg, você acredita que a lei que define crimes de racismo é efetiva? Não. Não, porque a lei que define crime de racismo, o Estatuto da Igualdade Racial, que foi aprovado no governo de Frente Popular, encabeçado pelo PT, nenhum desses mecanismos, o Estatuto da Juventude, por exemplo, conseguiu diminuir, de fato, o genocídio do povo negro. Então, para você ter uma ideia, é um número alarmante.
no Brasil, ser jovem negro, morador da periferia, significa dizer que esse jovem tem 160% de chance de ser assassinado que um jovem branco. Nos últimos anos, o morticínio de jovens brancos caiu 10%, o que nós comemoramos. Sim. Mas o morticínio de jovens negros aumentou na faixa de 60%. As mulheres negras ainda ocupam, são a maioria das desempregadas, ocupam as piores vagas no mercado de trabalho, recebem os menores salários. Então, esse é um das críticas que nós fazemos ao movimento negro que se aparelhou, que entrou nos governos, que disse ao movimento que bastava aprovar um estatuto, aprovar uma lei que estaria tudo resolvido. Na periferia não é assim. Os moradores das periferias, das favelas, continuam sendo vítimas preferencial da polícia. Cláudia, por exemplo, que foi arrastada por um camburão da polícia no Rio de Janeiro. DG, dançarino da Regina Casé, é outro exemplo. Sim. Recentemente, em São Paulo, 5 jovens. Então, todos negros. Todos então, negros. Porque aquela relação que a gente fez, né, do negro na periferia, hoje se transforma em violência. Exatamente. Então, nós fazemos essa crítica, que os avanços foram pouquíssimos, enquanto o índice de morte entre jovens negros no Brasil é alarmante. Tanto que uma das nossas principais bandeiras é pelo direito à vida. Vidas negras importam. Porque sem direito à vida a gente não consegue reivindicar mais nada. É verdade. Então essa é a nossa principal pauta. E aí o mito da democracia racial encobre tudo isso. Ele diz que somos miscigenados, que está tudo bem, mas na favela, na quebrada, o negro sofre. E vai entender o que eles entendem como negro, né? Exato. O Brasil é um país miscigenado, misturado. Precisamos saber o porquê que somos miscigenados. Porque foram 350 anos de estupros. Estupros, Sim. é essa a palavra. Porque a mulher negra ela era um objeto, ela não tinha opção de dizer se ia ou não se deitar na cama com um homem branco. Ela tinha que ir. Então foram 350 anos de estupros. Então se o tom da minha pele hoje ele é mais claro, é porque mulheres negras no passado foram estupradas. Então eu preciso assumir uma posição na sociedade. Eu sou negro porque o meu passado me trouxe até aqui. Não é o tom da pele, mas é a sua identidade enquanto raça, enquanto classe. É isso. Gente, agora a gente vai rapidamente para um breve intervalo e a gente volta com o último bloco do nosso Diálogo Plural. Fica aí, a gente volta já. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre o Dia da Consciência Negra, com a presença de Lindenberg Araújo, que é do Movimento Quilombo, Raça e Classe RN, e com Deriscleia Ramos, que é servidora da base do Sinteste RN. A gente vai continuar agora nosso último bloco desse assunto tão pertinente que merecia horas da nossa discussão aqui de tudo isso. Lindenberg, eu vou te perguntar o seguinte: o atual presidente dos Estados Unidos é negro, Barack Obama. Diversos jornalistas, pessoas da mídia são negros. O Joaquim Barbosa, por exemplo, foi uma grande referência para o Brasil e de respeito, né, também. Essas representatividades são importantes? São importantes, mas não são suficientes, porque ela pode cumprir múltiplas funções. Sim. Primeiro que mostra que o negro pode ascender socialmente, mas também reforça o mito da democracia racial. Exato. Reforça dizendo que todos são iguais, todos têm as mesmas oportunidades, e isso não é verdade. Né? O Joaquim Barbosa é, por exemplo, uma exceção. Sim. Então é a exceção que confirma a regra. Deus sabe o que é que ele passou para chegar até ali. A biografia dele é incrível. Então, infelizmente, ele é a exceção que confirma a regra. Né? Durante o governo de Barack Obama, é pertinente agora nessa questão de Trump, Hillary, né? Exatamente. Mas durante o governo Obama, o número de negros assassinados aumentou nos Estados Unidos, inclusive pela polícia. Então não basta ter um presidente negro e automaticamente a condição do povo negro vai melhorar. Sim. Assim como no Brasil não bastou ter uma mulher presidente para que a condição da mulher melhorasse. Não conseguiu implantar sequer 1% do PIB para garantir melhoria às mulheres, mais delegacias, por exemplo. Então essas representatividades são importantes sim, na imprensa, na mídia, mas isso pode servir para camuflar a realidade, certo? A realidade. São importantes, mas a gente tem que fazer esse debate, que infelizmente esses casos são a exceção que confirmam a regra, que negro tem menos oportunidades, menos condições de se formar, de entrar na faculdade, etc. E muitas vezes pessoas de outras raças, isso é muito complicado, como eu estava dizendo, a questão da cor é muito do que a pessoa vê, né, do que a pessoa enxerga. Por vezes, pessoas de outras raças se apropriando da cultura afro. Isso é errado?
na tua Não, concepção? não é errado, não chega a ser errado. Isso tem a ver com o momento e o movimento de lutas e reivindicações do povo negro, que faz com que as suas formas de representatividade Se identifique mais, né? Por outro lado, né, sempre tem dois lados, isso vai construindo, por exemplo, um mercado de beleza, um mercado de cosméticos, uma fetichização do turbante, Tira por o exemplo. foco da Tira o situação. foco da situação e pode reforçar aquilo que nós tanto combatemos, a ideia do mito da democracia racial. Né? Que se o povo está se aturbantando, os cabelos estão se afirmando, isso significa que o racismo está diminuindo. Não necessariamente. O que é importante é o quê? Não é que certas características, seja com relação à música, com relação ao ritmo, com relação à vestimenta, com relação à alimentação, né? Essa parte culinária de uma riqueza enorme, não é que seja propriedade da etnia dos negros, né? Isso. Claro que não, como o próprio Lindenberg colocou. Mas é importante que seja sempre reforçado e resgatado a questão histórica, a questão das suas origens, a questão de você valorizar isso historicamente. Então, eu não acho que seja uma questão de propriedade, mas de valorização com relação à questão cultural, étnica, com relação à valorização de autoafirmação, de identidade, mas que, claro, cada vez mais os ritmos, né, eles vêm buscando e misturando no Brasil, isso aí é muito forte, não quer dizer que seja um atraso de forma alguma, nenhuma invasão, mas é como o Lindenberg falou, muitas vezes mascara algumas questões que são mais pertinentes ao debate, com relação à autoafirmação, com relação ao espaço, de você estar questionando aquilo ali, muito mais do que você reivindicando algo só para si, né? E é muito assustador, né? A gente viu na mídia muito essa semana a questão do ator Bruno Gagliasso e da Giovanna Eubank, que adotaram uma criança africana, a Titi, e colocaram comentários horríveis em relação à criança, que eles eram um casal loiro, de olhos azuis, e que eles não precisavam estar com aquela criança preta, que ela deveria voltar para a África. A posição do Bruno Gagliasso em ter realmente ido à delegacia, tudo mais, isso deve ser feito efetivamente? Sem dúvida. Uma das formas do combate ao racismo, além de a gente fazer, desse momento aqui que é importante, além de a gente fazer o debate necessário, é a denúncia. Né? É um crime inafiançável de racismo, de preconceito racial. Então é preciso que se denuncie sim. E se denunciando, a gente vai desmascarando esse mito de que na sociedade brasileira está tudo perfeito, está tudo acomodado. Por exemplo, o que se diz muito, o Brasil é um país acolhedor, mas nós acolhemos bem quem? Acolhemos bem o gringo europeu. Nós não acolhemos bem os haitianos, por exemplo, que levaram bala em São Paulo. Então a denúncia faz com que se quebre esse mito de que no Brasil não existe preconceito racial. Deris Clay, a gente percebe que a gente está numa nova onda de assumir, como o Lindenberg estava falando, da questão comercial, né? Assumir os cachos, a cor da pele, esse comportamento, como a gente estava falando antes de entrar aqui, a Deris Clay estava dizendo que uma época usou o cabelo liso, né? Por causa da onda do liso. Você acha que esse apoderamento de dizer eu vou assumir o meu cacho, assumir a minha cor, veio a partir de quê? Veja só, já há algumas décadas vem se discutido, eu acho que inclusive questões antropológicas, eu acho que de outros países e chegando para o Brasil, de discutir com relação à beleza e padrões de beleza. Sim. Isso aí é algo muito positivo. Eu, por exemplo, na minha adolescência, o padrão de beleza era o cabelo liso e você tinha que, enquanto adolescente, enquanto pessoa que quer se sentir inserida nessa sociedade, se adequar àquele padrão de beleza, né? Seja com relação a você percebendo outras pessoas irem se afirmando e ao mesmo tempo de você ir tendo consciência de identidade, de você não se envergonhar das suas características, né? Do que lhe forma enquanto indivíduo, enquanto ser humano, das suas origens, das origens familiares, né? E aí isso vai mudando. Problema a mulher todas têm, né? Uma quer perder 2 quilos, outra quer perder a celulite, né? Com certeza, mas... E aí vai passando por isso, de você identificar, de você ir percebendo isso, seja na televisão, seja nas mídias. Mas a grande vantagem é discutir e perceber você se aceitando. Porque, principalmente você, crianças que sofrem com isso, com as suas características, né? Que são inerentes
a você enquanto indivíduo que Crianças inclusive adotadas, lhe né? formam. Papai, por que você tem o cabelo liso e eu não tenho? Não é? Que lhe forma, então isso é muito forte, que inclusive pode trazer sofrimento. É verdade. Então, que bom que vem se mudando. Eu acho que ainda está longe, eu acho que a ditadura dos padrões de beleza ainda estão muito fortemente em nossa sociedade, seja para ser mais magra, mais clara, mais escura. Isso aí ainda são ditados diversos padrões, né? E nós, mulheres, sofremos ainda diretamente. Porque o homem não precisa, ou pelo menos não se adequa tanto a esse cabelo, com relação à aceitação. Então, a mulher, ela tem essa característica e vai buscando mais essa adequação. E que bom que ela vem buscando realmente se libertar, se identificar com o que ela realmente gosta e se aceitar, né? Aceitar, e muitas vezes, quando a gente se aceita, passa até a ser mais bonita, né? Sem dúvida. Isso é mais importante. Sem dúvida. Rapidinho, Lindenberg, você acredita que o sistema de cotas, por exemplo, ele colabora na inserção do negro nos diversos âmbitos sociais? Sim, né? Quando se instituiu o sistema de cotas, primeiro que o sistema de cotas ele é uma reivindicação antiga do movimento negro, né? Ele foi instituído agora no governo de Frente Popular, encabeçado pelo PT, mas ele ainda tem muitas limitações, certo? Ele contribui, sem dúvida, mas é preciso políticas mais afirmativas, né, e mais progressivas. Por exemplo, nós defendemos que o sistema de cotas seja proporcional à população de negros por região e que os negros que entrem na universidade pública, que eles tenham também condições de permanência, porque o acesso ele não resolve o problema. Fazer faculdade no Brasil hoje, pública ou privada, é muito caro ainda. Então, vamos lembrar que a população negra é a que tem menos condições do ponto de vista econômico. Então, é preciso dar condições que o negro permaneça na faculdade, não apenas que tenha acesso, mas que permaneça. Lindenberg, existe um caminho para acabar com o racismo? Existe. Acabando com o sistema capitalista. Sim. Porque o racismo, o machismo, a LGBTfobia e a xenofobia são estruturas do sistema capitalista. Quem mais lucrou com a escravização de negros e negras foi a Inglaterra, entre os séculos XVI e XIX. E depois a Inglaterra vai exigir a libertação. Então, o dinheiro acumulado com a venda de negros e negras deu condições para que a Inglaterra se industrializasse, deu condições para que o capitalismo surgisse. Então, só é possível acabar com o racismo acabando com o sistema capitalista. Perfeito. É o que nós defendemos. Lindenberg e Deriscléia, muito obrigada pela presença dos dois aqui no nosso Diálogo Plural. Estejam sempre muito bem-vindos aqui. E eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? Eu fazia a 8ª série, acredite, uma professora de literatura olhou pra gente e disse o seguinte: você que é lourinho, olhinho claro, já reparou na cor do seu cabelo? Ele é pretinho? Você tem um pezinho lá na senzala, viu? Então vamos levar isso, somos todos seres humanos e vamos nos respeitar. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as atualizações do nosso Twitter, o @SintesteRN, no nosso site, o www.sintesterrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. Para você, um ótimo sábado e até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.